questão da banca IBAN, Rio das Ostras. Deixa eu tirar aqui o nosso logo. Língua fissurada, quelite granulomatosa e paralisia facial podem estar relacionadas à síndrome de alternativa A, Sjögren, B, Eagle, C, Vanderwood e D, Melkerson-Rosenthal. Então, língua fissurada, quelite granulomatosa e paralisia facial podem estar relacionadas a que tipo de síndrome? Eu queria que vocês participassem bastante aqui, porque essa aula é uma aula que depende da participação de vocês. O grande Fábio, boa tarde. Fabíola, presente. Fernanda, nossa aluna. Um assunto muito difícil, tem que decorar muitas características, realmente. É o que a Fernanda falou. Já estou estudando a apostila da IBAN para o concurso de Cabo Frio. Perfeito. A Renata também é nossa aluna. Maria Elisa, Rita, Alana, Felipe, nosso aluno, Daniele, Rodrigo. Muito bacana, gente. O Helder, aluno de Belo Horizonte. Muito bacana. A Valéria, presente aí, também aluna nossa. A Rose, aluna. Legal que vocês estão aí, gente. E síndrome é um assunto cobradíssimo. E a gente está vendo, ó, o Denis. Denis é o professor. Denis está aí também presente. Cai tanto em concursos como também em provas de residência, né? Então, isso é muito, muito, muito frequente, né? Carolina, Alana, show de bola. Oh, já passamos a 100 pessoas, muito bacana. Então, realmente, essa questão, né, não é uma questão das mais complicadas, mas a gente vê, né, esse tipo de questão é para mostrar para vocês como que vocês devem estudar. Vocês têm que saber também o que é a síndrome de Sjögren, vocês têm que saber o que é a síndrome de Eagle, vocês têm que saber o que é a síndrome de Vanderwood. Não adianta saber somente a resposta Melkerson-Rosenthal. Então, no resumo de vocês vão colocar síndrome de Melkerson-Rosenthal, língua fissurada, quelite granulomatosa, paralisia facial. Obviamente que, se vocês se depararem com uma outra pergunta e tiver alguma outra característica, vocês vão acrescentar no resumo de vocês. Agora, é muito importante que vocês saibam também, por exemplo, o que é a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren, ela é caracterizada pela conjuntiva seca, né? Então, a mucosa ocular ressecada e a mucosa bucal xerostomia e xeroftalmia. Isso são características da síndrome de Sjögren. Qual que é um dos exames importantes na síndrome de Sjögren, por exemplo? Seria a biópsia das glândulas salivares menores de lábio inferior. É um exame padrão ouro. Então, essas características você deve saber. Para quê? Para você ir acrescentando no seu resumo, naquela caderneta que a gente brinca de caderneta dicas decoreba, para que você não esqueça, né, as características mais importantes. Eu falando dessa questão de xeroftalmia, xerostomia, exame padrão ou biópsia de lábio inferior, esgota o assunto? Obviamente que não. Obviamente que isso é pouco. A síndrome de Sjögren também está relacionada com uma grande quantidade de doenças autoimunes. Então, isso é muito importante, que você vá sempre revisitando seu resumo e vai acrescentando essas características que você vai observando nas questões de concursos. Isso é muito importante. Síndrome de Eagle, o que é? Aquela síndrome em que há calcificação do ligamento estiloide. Essa síndrome faz com essa calcificação do ligamento estiloide pode pressionar os vasos, né, a artéria carótida, por exemplo, e causar dor quando o paciente faz algum movimento da região cervical. Pode estar relacionada essa síndrome, por exemplo, com a remoção, né, cirúrgica das amígdalas. Então, essas são características importantes da síndrome, por exemplo, de Eagle. E essa síndrome de Vanderwood, por exemplo, síndrome de Vanderwood é uma síndrome que não é das mais conhecidas, não é uma das mais cobradas. Então, você tem que estudar. Como que você vai estudar? Aí você vai procurar na internet, no Google, nos livros, textos, e observar quais são as características da síndrome de Vanderwood. São essas: fosseta labial inferior, geralmente de forma bilateral. O que mais que o paciente tem? Pode ter fenda labial e ou palatina. Pode ter uma diminuição do número de dentes, uma hipodontia. E úvula bífida. Úvula bífida geralmente é característico, né, de pacientes que têm fenda labial e ou palatina.
E aí você coloca lá no seu resumo, síndrome de Van der Wood, todas essas características que são importantes, né, em relação a quando se questionar uma pergunta sobre síndrome de Van der Wood. Então, isso é muito importante. Boa tarde, o Tadashi, boa tarde ao Luiz, né, Gabriel, alunos nossos, a Bianca também, Marisa. O Helder está perguntando, qual dessas palavras da pergunta que leva para essa síndrome, tem uma palavra que leva para essa síndrome? Não deu para entender muito bem, o Helder, mas, língua fissurada, queilite granulomatosa e paralisia facial são características muito importantes para a síndrome de Melkerson-Rosenthal. Isso você tem que guardar, tá? Então, isso é muito importante que você guarde isso, tá? Isso é essencial. Renato, boa tarde. Renato, aluno nosso do curso São Sebastião, né? Show de bola. Então, lembrem-se, não adianta você saber só as características da síndrome de Melkerson-Rosenthal, que é o alvo dessa questão. Você tem que saber da síndrome de Sjögren, da síndrome de Eagle, da síndrome de Van der Wood. E não tem outro jeito. A Fernanda mesmo, ela falou, são características únicas e características que você tem que decorar, não tem jeito de entender essas síndromes. Claro que você pode arrumar artifícios de decorar tudo essas síndromes para te ajudar, mas isso não vai fazer com que você... todas as síndromes, é difícil de você achar dicas, né? E o Gabriel está perguntando, o que é queilite granulomatosa? Lembrem-se, gente, queilite, it, inflamação. Queilo é uma inflamação no lábio. Então, uma queilite sempre é uma inflamação no lábio. Lembre-se que tem vários tipos de queilite. Queilite actínica, que é relacionado com exposição solar. Queilite granulomatosa é relacionado com essa síndrome de Melkerson-Rosenthal. Geralmente, essa queilite granulomatosa, ela provoca um edema. Então, lembra, né? Inflamação geralmente provoca, um dos sinais cardinais da inflamação é edema, e é uma inflamação granulomatosa. Na hora que faz uma biópsia, existe essa inflamação granulomatosa. Então, é uma característica dessa inflamação que acomete a síndrome de Melkerson-Rosenthal, tá, Gabriel? Então, é isso aí. Show de bola. Galera afiada, acertando as questões, mas mais importante do que acertar as questões é isso, vocês saberem também todas as outras síndromes cobradas. Síndrome de Sjögren cai muito, tem muitas provas que questionam sobre síndrome de Sjögren. Você tem que saber, síndrome de Eagle também cai, já não cai tanto igual síndrome de Sjögren. Síndrome de Van der Wood já é uma síndrome que pouco explorada em provas de concurso, mas quem vai prestar a prova da banca IBAN, por exemplo, Cabo Frio, tem que saber síndrome de Van der Wood, porque pode ser que na próxima prova, na prova de Cabo Frio, por exemplo, caia a síndrome de Van der Wood, e aí vai pegar todo mundo, ou todo mundo menos as pessoas que estão aqui na aula e estão tendo essa oportunidade de assistir, ou fizeram as questões e estudaram conforme a gente vai orientando vocês. Então, isso é o detalhe, talvez uma das coisas mais importantes dessa primeira parte da questão, ou primeira parte da aula. Então, só reforçando, né, o que seria a síndrome de Melkerson-Rosenthal? Você vai colocar no seu resuminho, no caderneta de dicas de decoreba, língua fissurada, queilite granulomatosa, paralisia facial. Esses quadros de queilite granulomatosa, ou edema do lábio, podem ser edemas eventuais, e esses edemas eventuais podem, de uma certa forma, se acontecerem, começarem a acontecer com uma frequência maior, pode ser um edema que seja permanente, tá? Então, o que o Gabriel tinha perguntado, o que seria essa queilite, seria clinicamente um edema importante, que histologicamente tem essa inflamação granulomatosa, e que no início do quadro, ele é um quadro eventual que pode ser um quadro permanente se não tratado. Geralmente, como que trata essas questões de queilite granulomatosa? Há controvérsias, mas existem como tratamento preferencial, por exemplo, a aplicação de corticoides localmente, tá bom? Paralisia facial é a paralisia do nervo facial ou do sétimo par craniano, tá? Então, isso não tem segredo. Então, só para ficar bem claro o que seria essa língua fissurada, lembrando, né, que a característica seria, na verdade, como lesão fundamental, essas fissuras ou sulcos presentes no dorso lingual, né? E
que seria a queilite granulomatória? Só mostrando um exemplo aqui, né? Fica bem claro que no quadro à esquerda de vocês, edema dos dois lábios, lábio superior, lábio inferior, e nesse caso foi feita a aplicação de triancinolona nos dois lábios, né? Em que houve, né, essa diminuição, porque a triancinolona, como um corticoide, é um anti-inflamatório não esteroidal, que consequentemente, né, promoveu essa diminuição do edema, e no quadro, na foto à direita, a gente vê depois de uma semana de aplicação. Então, esse é um detalhe importante em relação ao tratamento. É um tratamento definitivo? Não, o paciente pode continuar tendo recorrências, né? Mesmo com a aplicação, injeção intralesional desse corticoide. E a síndrome de Van der Rohe, o que seria essa síndrome de Van der Rohe? Então, aqui, né, indo naquele sentido que a gente comentou, né, quais são as características? Fosseta labial inferior, então existem, né, no lábio inferior trajetos. Fossetas seriam orifícios, como se fosse uma fístula na região de lábio inferior. O paciente pode ou não ter, né, fenda palatina e ou labial. Lembrando que a úvula bífida é a expressão, né, da fenda palatina na região da úvula, e o paciente na síndrome de Van der Rohe pode ter uma diminuição do número de dentes, tá? Então, essas são características que acometem principalmente essas características a região do complexo maxilomandibular. Obviamente que as síndromes, elas têm síndrome que tem uma grande quantidade de características, aí a gente não está esgotando o assunto, a gente está se baseando principalmente dessas características da região do complexo maxilomandibular, porque as síndromes podem ter acometimentos em múltiplos sistemas, em múltiplos órgãos também. Então, esse é um detalhe importante quando a gente pega síndromes que a gente está comentando aqui nessa aula. Então, olha a característica, né, desse caso clínico. A gente vê, né, a fissura labial nesse paciente A e as fossetas palatinas no lábio inferior do paciente B. Isso é uma fosseta praticamente paramediana, bem próximo da região medial. Né? Boa tarde, o Cícero, o Arthur e a Alessandra, né? Boa tarde, sejam bem-vindos, galera. Vamos para o próximo slide, né? E o próximo slide mostra, né, essa característica das fossetas em região, né, de lábio inferior. No paciente C, aqui no quadro C, a gente vê uma fosseta dupla, e nesse paciente D, a gente vê mais característico na região mediana. A Daniele está fazendo uma pergunta interessante, né? Síndrome só cai se tiver no edital, certo? Não, Daniele, as síndromes geralmente não estão no edital, tá? Elas estão escondidas, o tema síndrome, no assunto estomatologia e patologia bucal. Então, o edital pode não estar deixando explícito que o tema síndromes cai, e ele pode deixar escondido no tema estomatologia e patologia bucal. Tudo bem? A Letícia, síndromes são muito cobradas na banca RBO. Na banca RBO não são tanto, tá, Letícia? Não tem muitas questões. Eu acho que não vai dar tempo de ver aqui hoje, mas numa aula 2 a gente aborda também. Mas não são muitas, não. Não são... A RBO em específico não tem muitas questões, mas tem uma ou outra questão de síndrome também, tá bom?